Interesse Público começa agora e você vai ver. No Rio de Janeiro, o projeto em escolas públicas vai dar dicas de como navegar com segurança na internet. Não adianta proibir, temos é que orientar. A regra existe, mas nem todos seguem. No Mato Grosso, o Ministério Público Federal entra na justiça contra remunerações de parlamentares que extrapolam o teto do servidor público. Falta comunicação. Cidade do interior de Sergipe enfrenta sérios problemas com telefonia. Não há nem mesmo orelhões que funcionem regularmente. A maior parte do tempo é só quebrado. Saga indígena. No Ceará, índios podem perder área para polo industrial. Demarcação de terras é a solução. Para dar garantia e sustentabilidade dessa terra para a nossa sobrevivência. Essas e outras notícias agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. No Rio de Janeiro, entrou em ação um projeto que tem como meta esclarecer estudantes e educadores sobre os perigos da navegação na web. Mas a ideia é que os alunos levem a mensagem também para casa. O acompanhamento dos pais é considerado fundamental pelos especialistas para se combater a pedofilia na internet com eficiência. Uma cena cada vez mais comum: crianças e adolescentes ligados na internet. O ambiente é virtual, mas os perigos são reais. Um dos mais temidos é a pedofilia. Criminosos vasculham as páginas pessoais em busca de fotos e informações sobre possíveis vítimas. Os dados são usados durante o aliciamento. A criança e o adolescente não tem o discernimento para distinguir se aquela pessoa é de fato uma pessoa da idade dela ou não é, justamente porque o pedófilo ele sabe exatamente os hábitos, modismos, tudo de que uma criança da idade que ele pretende aliciar. De acordo com especialistas, crianças e adolescentes têm a ilusão de que tudo que está no computador é uma atividade privada. Mas, na verdade, a internet é o ambiente mais público que existe. E ao publicar, por exemplo, dados pessoais na internet, a criança e o adolescente estão expondo sua intimidade a milhões de estranhos. Pesquisas realizadas pela organização Cefernet mostram que as crianças ainda não têm noção do que deve ser evitado. Para piorar, os pais, muitas vezes, não sabem orientar os pequenos. Quase 90% dos jovens internautas afirmam que os pais não impõem limites e 28% dizem já terem se encontrado pessoalmente com alguém que conheceram na rede. Tem uma amiga que ela começou a namorar pela internet e tipo assim, ela deu sorte, mas assim, tem pessoas que não dão. A ilusão de um ambiente seguro não se limita às crianças. Muitos pais não imaginam o tipo de informação que os filhos têm acesso. As pessoas têm que entender que a internet é um grande, gigantesco espaço público. Como se a criança estivesse de dentro de casa acessando todo tipo de espaço. Isso inclui espaços impróprios, como por exemplo, é como se a criança pudesse entrar na locadora, pegar todos os filmes adultos, na banca de revista a mesma coisa. É como se ela pudesse conversar com criminosos, traficantes ou todo tipo de criminoso que faz apologia a crimes. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e a Cefernet iniciaram um projeto para levar informações úteis às escolas públicas e particulares. Dicas a alunos e educadores de como navegar de forma segura. A criança vai acabar passando, a própria escola também pode promover reuniões de pais e passar o que está sendo ensinado na sala de aula, e justamente para que os pais comecem a impor esses limites. A ideia foi bem recebida nas escolas. Nós caminhamos para uma conexão de 24 horas por dia, não é? E aí não adianta proibir. Temos é que orientar, e essa é uma tarefa da família, mas também se impõe à escola cumprir esse papel. Carlos Eduardo Costa é um bom exemplo da importância da participação dos pais e da escola. Ele é monitor de informática no colégio onde o filho estuda. Para ele, o diálogo é uma das armas para enfrentar o perigo. O diálogo lá em casa é primordial. Eles não escondem nada de mim, e nem eu escondo dele para eles, né? Estamos sempre conversando, em família, eu, a mãe, estamos sempre orientando. Tenho bastante cuidado, quando eu vejo alguma coisa assim que eu não conheço, eu não aceito, né? Porque senão pode ser alguma pessoa que eu não conheço assim mesmo, posso arriscar a minha vida assim, pode ser até um pedófilo, sei lá o quê. O monitoramento requer atenção como conhecer os sites que o filho visita, saber quem é cada um dos contatos dele na rede social e orientar a criança a jamais confundir estranhos com amigos.
Os flagrantes devem ser levados ao Ministério Público Federal. Um caminho é acessar o site www.denuncie.org.br da Cefernet. O caso é encaminhado ao MPF. O formulário que é aberto é bastante simples de ser preenchido e a principal informação é exatamente a URL, né, o site. Não precisa se identificar se não achar conveniente. O ideal é realmente levar a autoridade que tem já o treinamento, tem já o preparo para conduzir as investigações. Em Minas Gerais, o MPF assinou um termo de cooperação técnica com a Cefernet Brasil. Com o acordo, o MPF passa a ter acesso irrestrito ao banco de dados da Cefernet. Cerca de 400 processos sobre pedofilia na internet tramitam atualmente nas unidades do Ministério Público em Minas. O estado foi o primeiro no Brasil a condenar um internauta por crime de pedofilia. Fique por dentro. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança determina que nenhum menor será objeto de atentados ilegais contra sua honra e reputação e que a criança tem direito à proteção da lei contra esses atentados. A Convenção é uma lei internacional adotada pela ONU em 1989. Foi ratificada por 192 países, entre eles o Brasil. Quando assina a convenção, o país se compromete a assegurar à criança a proteção e os cuidados necessários ao seu bem-estar. O Conselho Nacional do Ministério Público está analisando uma proposta para garantir mais agilidade e eficiência ao trabalho do Ministério Público. Trata-se da criação de um cadastro nacional que reúna na internet todas as ações e medidas desenvolvidas pela instituição no país. O Ministério Público Brasileiro é formado pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelos Ministérios Públicos Estaduais, do Trabalho e Militar. As instituições atuam de forma autônoma e, na defesa dos interesses da sociedade, são vários os instrumentos utilizados: ações civis públicas, termos de ajustamento de conduta, inquéritos civis e propostas de delação premiada. O Ministério Público não defende o interesse de apenas um cidadão. Ele tem como objetivo proteger os direitos compartilhados pela sociedade. Qualquer pessoa pode fazer denúncias. Para acompanhar o resultado da investigação, basta acessar o site da instituição que recebeu a denúncia. E é para facilitar esse acesso que o Ministério Público busca a transparência de suas ações. O Conselho Nacional do Ministério Público propôs recentemente a organização de um cadastro nacional com todos os trabalhos desenvolvidos pelas unidades do Ministério Público. Hoje, cada instituição divulga suas próprias ações. Segundo o conselheiro, autor da proposta, o cadastro único ajuda a aproximar o cidadão do MP. Integração gera cooperação, gera visibilidade da ação do Ministério Público e gera o exercício da cidadania. É possível que o cidadão, sabendo daquela iniciativa do Ministério Público, ele possa eventualmente contribuir com alguma informação, com algum dado adicional. O cadastro único é visto também como uma forma de tornar mais ágil e eficaz o trabalho do Ministério Público. É mais possível permitir que dois órgãos do Ministério Público proponham ações em sentido contrário. É necessário que se tenha pelo menos informação, para que um membro do Ministério Público, ao pesquisar, perceba que existe uma ação em sentido contrário e que vá em busca das razões. Pode até ser que ele resolva discordar, mas é fundamental que ele saiba, que ele tenha elementos, instrumentos para saber que essas outras medidas existem. Veja a seguir, no Mato Grosso, a ação do Ministério Público Federal pede a adequação da remuneração de 3 parlamentares que extrapolam o teto salarial do servidor público.